vento, folha, terra, árvores e animais. O que você enxerga quando olha para a Mata Atlântica? Infelizmente, a Mata Atlântica é o bioma mais destruído do Brasil. Da sua área original de 1,3 milhões de quilômetros quadrados, espalhados por 17 estados e que cobria grande parte da costa, restam apenas 12%. Esse é o resultado das ações daqueles que olham para a Mata Atlântica e enxergam commodities. Nos anos 50 e 60, a industrialização atingiu o Brasil sob a ilusão que o desenvolvimento econômico resolveria os problemas da sociedade brasileira, como a fome, quando na verdade apenas aprofundou a desigualdade econômica. Sob a desculpa do avanço, a destruição avançou na Mata Atlântica, principalmente nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, conhecidas como Triângulo Industrial. Isso a gente aprendeu com Warren Dean, que estudou a história da devastação da Mata Atlântica brasileira. Mas as nossas florestas não são território de mercadoria, são território de vida. Nós olhamos para a Mata Atlântica e enxergamos flora, fauna, nutrição, vidas. Enxergamos um patrimônio natural. Hoje, o Vozes Livres vai conversar com Vinícius da Cooperaste, uma cooperativa lá da Bahia que trabalha com desenvolvimento rural sustentável. Bora lá! Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que não suporta mais o aumento de preços do governo Bolsonaro. Estamos aqui em mais uma viagem do nosso ônibus solidário para conhecer mais experiências da economia solidária e da agroecologia. Eu sou Guilherme Prado e apresento o nosso podcast, videocast Vozes Livres, uma iniciativa em parceria entre a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco e a Rede Livres, sempre dando espaço para reverberar das experiências da economia solidária, da agroecologia, enfim, dessa economia alternativa, desse outro mundo a ser criado, nesse que precisa já ser substituído rapidamente. Então, pessoal, não é uma overdose de cacau, não é uma overdose de chocolate, isso aqui é mais uma experiência que envolve não só, mas também a produção desse alimento tão rico, tão famoso, que, aliás, né, sai da nossa América depois que ele vai para os outros lugares. Sim, o cacau a Europa nos colonizou, levou para fora ainda, falaram que era coisa deles. O cacau rende muito papo e não é à toa que temos mais uma cooperativa aqui hoje que, entre outras coisas, vai falar dele, do cacau, do chocolate também. Mas não só, de também desenvolvimento territorial. É com isso que a gente recebe hoje a Cooperaste do Vinícius Monteiro. Antes de eu chamá-lo, eu queria chamar a atenção para você aí que acompanha o nosso podcast, que gosta de agroecologia e economia solidária. Compartilhe esse episódio, jogue no Stories, marque a gente, reverbere, porque é preciso sobreviver também nesse mundo aí podcaster, que não é fácil. Então, curta, mande para o seu amigo e também para o seu inimigo, porque assim, quem sabe, ele volte a ser o seu amigo. Então, vamos para o que interessa mesmo. Eu vou chamar aqui o Vinícius Monteiro da Cooperaste para se apresentar um pouco. O Vinícius é diretor administrativo da Cooperaste e coordenador de ações de assistência técnica e extensão rural dessa cooperativa baseada fortemente no desenvolvimento territorial e local da nossa grande Bahia, terra de Todos os Santos. Vinícius, se apresenta aí para a galera, fala de onde você vem, o que come, se é muito cacau, muita manga, o que tem aí por aí. Se apresenta para a galera. Olá, Guilherme, tudo bom? Pessoal, Vozes Livres, sou Vinícius Monteiro, como o Guilherme vem falando, diretor administrativo da Cooperaste hoje, já fui presidente, já fui secretário, já passei por toda a parte da diretoria da instituição, sócio fundador também da instituição. Hoje atuo em algumas frentes, uma delas que é a mais direta, que é a questão de coordenação das ações de assistência técnica. A gente trabalha aqui, na verdade também, Guilherme, não só com cacau. O cacau é o carro-chefe, né, das nossas ações, mas com toda a questão de produção voltada para a agricultura familiar, né, que a gente tem buscado para o agricultor familiar, não só a cultura do cacau, mas demais culturas de subsistência, né, seja hortaliça, seja também trabalhar com café, com leite. Então, a gente vem buscando a parte de diversificação da produção para que agreguem
renda à propriedade rural. É uma das questões que a gente vem trabalhando e tentando desmistificar um pouco aqui da nossa região, que tem um peso muito carregado na questão do cacau, que é bom, né? Não pode ficar só nisso. Toda a nossa região crescer. Com certeza. A gente já está no embalo aqui, porque a gente recebeu recentemente a Campax, a cooperativa mista dos pequenos agricultores do Alto do Xingu, que é do Pará, mas vocês estão aí de alguma forma interligados, né? Porque estão numa região muito próxima aí, né? Estão na parte de cima do país e tem essa cultura do cacau que os liga, né? Porque, para quem não sabe, o cacau é provavelmente originário da bacia do Rio Amazonas, é um alimento aí muito famoso, muito importante para a economia local e que acaba sendo o elo de ligação e de origem de várias cooperativas, né? Então é algo que a gente sempre pergunta por aqui. A Cooperast aí nasce em 2005, correto? Ela já nasce com esse viés de assistência técnica, desenvolvimento territorial. Como é que é o nascimento da Cooperast? Conta pra gente, Vinícius. Na verdade, a gente acabou sendo filho de outra cooperativa, por uma razão de querer contribuir de uma forma mais incisiva na questão da produção naquele momento. A gente, um grupo de técnicos, né? Eu e mais 2, 3 companheiros, o Wesley e Marcelo, e mais 2 companheiras mais, Marcela e Marília, a gente encabeçou essa ideia de formar uma outra instituição com um viés voltado um pouco mais para a questão do fortalecimento da produção, das bases produtivas na questão do cacau, naquele momento. E a gente passou um pouco de tempo namorando essa ideia, até que, por uma questão boa ou ruim do processo, as coisas apertaram para a gente naquele momento e a gente percebeu que na dificuldade era oportunidade. E a gente iniciou um processo de prestação de serviços, né, a princípio ainda sem uma parte formal para poder representar, e de um pouco de tempo depois, coisa de 8 meses a 1 ano depois, a gente conseguiu entender que era importante a gente ter essa estrutura, né, chamar mais parceiros para o processo e construir a cooperativa, que no início do processo a gente começou elaborando projetos para comunidades, projeto de comercialização. Naquele momento, o PA era um projeto de comercialização que poucas comunidades conheciam, 2003, 2005, ainda era processo de difusão dessa ideia do PA, do Programa de Aquisição de Alimentos, tanto de estoque como de doação simultânea, e a gente começou a trabalhar com essa questão de elaborar projetos de Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PA, e direcionar esses recursos de comercialização para as comunidades que a gente tinha contato. Fizemos alguns projetos naquele momento. Lembro que no território, a gente também, por algumas outras relações, nós conseguimos trazer aqui o território Litoral Sul, que compreende 26 municípios, né, aqui no sul da Bahia. Nós conseguimos, com articulações não só nossas, mas também de outros parceiros, um acesso de 8,5 milhões em comercialização, um volume muito grande. Um volume grande, hein? E aí, a gente foi o território que naquele período aqui na Bahia que mais acessou recursos de PA. Para você que não sabe o que é o PA, é o Programa de Aquisição de Alimentos. É uma das principais políticas de apoio e incentivo à agricultura familiar no Brasil. Por meio deste programa, os órgãos compram os alimentos da agricultura familiar sem necessidade de licitação e os destinam às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. E foi assim, interessante demais nesse momento para a região, que a gente tem contato com as comunidades, mas essa produção, a gente não conseguia enxergar essa produção de uma forma tão grande depois do PA. A gente conseguiu identificar o volume de produtos que o PA conseguiu reunir, né? E outros desenrolares importantes que deu esse momento foi alguns produtos aqui da região que passaram a ter valor, que antes não tinham, né? Tem um ditadozinho assim, compre tudo a preço de banana. Antigamente era desse jeito. Hoje em dia, um cacho de banana da terra aqui na região não sai por menos de R$70, né? A agregação de valor foi muito grande. E quantos quilos, mais ou menos, esse preço, Vinícius? O cacho vai dar mais ou menos em torno de umas 100 a 120 bananas, por aí. Vai variar do tipo do cacho e da variedade também. Então, algumas questões desse tipo, fortalecimento da questão da organização social, a capitalização de recursos dentro das comunidades, uma série de situações, melhoramento da condição socioeconômica dos agricultores,
uma série de situações naquele momento foi importante para a gente poder recuperar o ânimo do agricultor dentro das suas propriedades rurais, dentro das comunidades. E isso para a gente foi no início do nosso trabalho, e seguimos nesse mesmo viés até 2012, por aí, fazendo essas partes, só focado nessas relações de comercialização e fazendo alguns serviços de extensão rural, né? 2012 a 2021, que a gente teve um pouco mais de foco na questão da extensão rural propriamente dita, mas sem perder de vista a elaboração de outros projetos também. Muito interessante, né? Então, teve diferentes ênfases aí, né, na história da Cooperasti, e ela vai variando e se desenvolvendo de forma diferente. Interessante. Nesse sentido, eu tenho uma pergunta que a gente sempre faz, né? Como vocês têm essa complexidade, né? Pode-se dizer que vários serviços vocês acabam prestando, né? Vários tipos de apoio. Como que funciona a organização entre os cooperados, né? A democracia interna, a autogestão, mas também essa divisão de tarefas, né? Como que uma série de tarefas diferentes aí se encaixa e vocês dividem entre aqueles que trabalham para a Cooperasti? Isso. Primeiramente, a gente tem o grupo de cooperados, né? Nós temos também uma turma que presta serviço dentro da instituição. E quantos que são, Vinícius, cooperados? Nós temos hoje cooperados, são 30, né? Já tivemos um pouco mais. Hoje nós estamos com corpo técnico também, já chegamos a 38, nós estamos um pouco menor, porque são vinculados a alguns projetos nossos também. É a turma que presta serviço para a instituição. E nós estamos hoje com, se eu não me engano, para não ser 24 técnicos, entre coordenadores e técnicos de campo, que prestam serviço dentro dos projetos para a gente, né? Uma turma essa aí é dentro da instituição, outra turma que tem um vínculo empregatício. Entendi. E essa divisão de tarefas aí? Porque tem vários tipos de serviço, né? Você disse, então, além da assistência técnica, tem um projeto de melhora socioeconômica das comunidades. Como é que é? Uma galera que é mais especializada numa coisa ou na outra, ou você já tem um grupo que mexe com tudo? Vou falar a verdade, né? A gente, em cooperativa, no movimento, como a gente já sabe, todo mundo acaba fazendo tudo, né? Aí. A gente tenta se dividir, mas no final das contas, acaba um sempre tendo que estar trabalhando na barraquinha do outro. A gente busca, da melhor forma possível, a gente dividir por projetos, primeiramente, né? Cada grupo atua dentro de um projeto e também, como a gente é formado dentro da nossa equipe, tem uma equipe multidisciplinar, né? Tem a parte do pessoal que planeja, a parte do pessoal que faz a gestão. Normalmente, quem faz a gestão, a gente tenta concentrar a gestão dentro da diretoria por causa de algumas situações administrativas, que depende, de fato, da decisão da diretoria. E a parte de gestão dentro dos projetos são os coordenadores, né? E a relação direta com os agricultores, que é o pessoal que a gente atua diretamente, né? São os beneficiários das nossas ações diretamente, são os técnicos que a gente tem em campo. Hoje nós estamos com 22 em campo. 22 técnicos em campo. 16 técnicos em campo, 20 técnicos em campo. Essa turma, cada um deles atua com um grupo mais ou menos aí em torno de 90 agricultores. Nossa, são muitos agricultores na base. Muitos agricultores, né? A gente busca, mas aí no caso eles não atuam sozinhos, a gente tenta buscar a complementação de ações e a gente busca também o máximo possível dar o apoio em outras ações, né? Vamos supor, tem a parte produtiva, que é o técnico que está mais relacionado no campo, né? Tem as situações socioassistenciais, que a gente tem outros profissionais que vão dar conta do recado, a turma que elabora projetos que busca também as relações institucionais. Então, dentro de um projeto só desse, a gente tem vários atores contribuindo. Não fica tudo nas costas de uma pessoa só. Bacana, né? É uma base grande de agricultores que acaba se envolvendo. Isso tudo aí é tudo na região ou a área de atuação de vocês se espalha pela Bahia inteira ou outros estados também? A gente queria ter uma ação um pouco maior, né? Mas, no momento, a gente atua dentro do nosso território, que são os 26 municípios que eu falei, mas numa região um pouco mais restrita. Nós estamos hoje com 2.160 famílias no eixo de 14 municípios. Né? A gente pega do limite de um território, que se chama Cidade de Mascote, e segue até Maraú.
Então, pega uma faixa litorânica de 14 municípios, que aí a gente desenvolve essas ações de assistência técnica e captação de recursos também. E tem umas praias boas aí, hein? Tava fuçando uma. Tem, sim. Itacaré, Ilhéus, Maraú, Canavieiras. Ilhéus é um pouco mais famosa, mas também tem várias cidades ali adjacentes, né? Que tem litoral Praias bonito. lindas. Venham para cá visitar a gente. Aí, Venha ó, ficar cacau nas fazendas aqui, venham. já fico propaganda do ecoturismo. Ótimo. Muito forte aqui também, muito bom. Bacana demais. Vinícius, então, para a gente fechando esse primeiro bloco, ficou claro que vocês trabalham também com as comunidades, com os agricultores, mas deu para perceber que vocês têm cada vez mais desenvolvido algo muito necessário, né? A gente sempre faz a discussão, né? Economia solidária, agroecologia, devem ou não lutar também por recursos que vêm do Estado, essa articulação com o Estado para aplicar projetos. Vocês têm parcerias com os governos aí, né? Como que foi esse desenvolvimento? Foi em algum momento histórico da cooperativa que vocês deram essa virada? Porque vocês têm um trabalho bem bacana aí, né? Inclusive com o governo do estado, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Vamos lá. Tudo se começa por uma situação de raiz. Eu, de quando menino até a idade de hoje, sempre fui envolvido com movimentos, seja ele de igreja, seja ele movimentos pela terra, sindical, cooperativista. Então, sempre tive engajado, né? E o pessoal também da nossa equipe, mesma situação. São normalmente técnicos que vêm de escola, família agrícola, IF baiano, uma turma que tem raiz com o campo. E muito do pessoal nosso, creio que é raridade dentro do pessoal que a gente contrata, que não tem a vivência, mas todos os nossos técnicos, toda a nossa diretoria são orgânicos de movimentos, né? Então, a luta que a gente traçou é desde uma base, lá que eu falei, em 2005, mas antes de 2005 já tinha uma história junto. E daí, o que a gente vem fazendo? As bandeiras de agroecologia, de economia solidária, ela não nasceu em 2005 com a gente, ela deu sequência no ato. E a gente também, pela questão de luta pelos movimentos, a gente acaba tendo aquela parte de demandas com o governo, né? Das pautas que a gente pressiona o governo do estado. E mesmo antes, aqui na Bahia, de uma questão de tomada de governo de uma direita com a esquerda, vale salientar uma questão dessa, nós já tínhamos a articulação, né, e as brigas e as lutas de demandas com o governo. Após isso, né, 2006 para cá, nós tivemos uma abertura, né? A gente apresentou um grupo de movimentos da Bahia, apresentou uma proposta para o Estado, né, para a criação de uma superintendência. O Estado achou interessante, criou naquele momento uma superintendência. 8 anos nós ficamos com essa superintendência atendendo a agricultura familiar na Bahia, e com o regoverno de esquerda também, caso com o atual governo nosso, que é Wagner, ou Rui Costa. Wagner, né? Costa, desculpa, foi os 8 primeiros anos. Agora é senador, né? Isso. E Rui, nesse momento, ele criou a Secretaria de Desenvolvimento Rural, né? E aí essa secretaria, ela abarcou uma outra roupagem para a gente, muito mais investimento, muito mais apoio às ações do agricultor do campo. Então, assim, um viés muito maior. Mas a gente tem outra situação. Quanto mais a gente dá um pisado, a gente avança um degrau, a gente quer subir outros degraus no processo. Hoje a gente está já pressionando o Estado em uma outra situação, que a gente precisa avançar ainda mais, né, o que já foi feito, por uma questão de luta, de defesa, pelo que a gente acredita, de economia solidária, de agroecologia, né, pela defesa do nosso ambiente. A gente acha que os projetos precisam ser mais completos, mais complexos também, para atender de uma forma mais eficiente ao agricultor, né, e que ele não necessite ter que sair dessa nossa construção da agroecologia e da economia solidária para poder se manter, né? Ou seja, traçando em miúdos, que ele consiga de fato sobreviver de seu pedaço de terra, de sua roça, de sua fazendinha, do seu sítio, e não tenha que prestar serviço para um coronel do cacau, aqui, por exemplo, que aqui ainda é muito rico essa questão cultural do coronelismo. Então, é uma luta também que a gente faz de classes aqui na região, né? Conscientização. Então, são várias situações que nos convergiu, né? Não foi um momento instalando que assim, pronto, hoje começa tudo, né? Foi uma coisinha a cada momento
que trouxe a gente até essa relação com o Estado. No que eu mandei para a Vitória, acho que, se não me engano, em 2012, foi o primeiro contrato que a gente fez diretamente com o Estado, com apoio às nossas ações de assistência técnica, e de lá para cá a gente vem sempre mantendo renovações de projetos. E tem sido muito bom, tanto para a gente, para a instituição, para o pessoal que a gente atende, e também essa relação com o Estado nessas construções de políticas públicas e acesso e direcionamento de recursos para as comunidades. Muito bacana, a gente já ficou sabendo bastante coisa sobre a Cooperast aí, principalmente essa relação que ainda é um desafio, né? A relação com o Estado e os demais governos, em que os empreendimentos econômicos solidários se envolvem. Mas eu vou voltar já nesse assunto, vamos dar uma paradinha só rapidinho aí para ouvir as nossas notícias livres da semana, ou não tão livres assim. Assim acaba o bloco 1, já a gente volta. Voltando agora aqui no nosso bloco 2, o nosso Vozes Livres, aqui com o Vinícius Monteiro da Cooperast, falando sobre essa experiência fantástica que envolve desenvolvimento territorial, desenvolvimento local, agroecologia, economia solidária e muito cacau. Mas a gente passar para essa parte da questão da agroecologia, eu queria voltar um pouquinho no bloco anterior, Vinícius, e perguntar para você como é que foi então a relação com o governo, no caso que vocês têm mais proximidade do governo do estado, nesse contexto de pandemia. Ele foi atuante, houve dificuldades, como é que foi? Porque por aqui, por exemplo, a gente teve imensas dificuldades, né? Muitos governos municipais e estaduais pararam de comprar dos agricultores, ficaram com a produção no chão sem ter o que fazer, isso deu um senhor impacto, né? E fecharam geralmente com empresas de cesta básica, enfim. A agroecologia foi muito impactada, a agricultura familiar também. Como foi aí esse período? Fala pra gente. Nós tivemos algumas situações interessantes, principalmente na instituição. Nós tivemos uma abertura para a elaboração de projetos e acesso a projetos para poder atender comunidades. O Estado lançou aqui o edital emergencial, que é para poder fazer produção de alimentos. No entanto, dentro daquela roupagem, já era para ter sido aplicados recursos. Há uma morosidade na questão de aplicação de recursos públicos. O Estado buscou, né? Não vou dizer que não teve a ação, mas buscou em muitos momentos fazer o melhor possível, né? Nessa relação nossa. A gente também teve muitos momentos de confronto, porque a gente precisou ter um retorno mais presente do Estado. Eu vou falar de novo, quando a gente já tem algo que é nosso, a gente tem a buscar uma coisa maior e melhor. É o normal do ser humano, né? O que a gente buscou no momento é garantias, primeiramente, dos contratos que a gente tem de relação com o Estado, para poder a gente continuar atendendo as comunidades e aplicando as ações, certo? Daquele momento, no primeiro momento, a gente teve, por orientação do Estado, que a gente parasse, muito mais por uma questão de proteção da nossa equipe, proteção dos agricultores também, para que a gente não fosse um agente de contaminação e nem a gente também fosse se contaminar nas áreas. E aí, então, a gente, entendendo que era necessário uma ação, e o Estado também se propôs, a ação de assistência técnica, no segundo momento, entendeu que é uma ação necessária. E aí nós criamos, em diálogo com o Estado, alguns ajustes emergenciais, né, traçado isso com os municípios, onde o município abriu uma portaria junto com o Estado e junto com a cooperativa, para poder a gente prestar as ações e poder entrar nas fronteiras das comunidades. Porque aqui, no caso, aconteceu algumas barreiras onde só entrava veículos dos municípios, né? A gente não poderia, se a minha placa de um município, não poderia entrar no município seguinte, justamente para não ter essa questão da contaminação. E a gente, com essa construção dos ajustes, né, esse documento que nos deu essa facilidade, nós conseguimos avançar, continuar a prestação de serviço, né, e o Estado em si, da forma que foi possível, tentou atender da melhor forma as relações e os acordos traçados, haja em vista que dentro do que é apoiado nossas ações, é uma fonte que é de captação
de impostos, e o Estado também tentou manter honrar os acordos traçados. Em muitos casos, foi um esforço, a gente entende, além do que foi possível no próprio Estado, mas dentro da arrumação toda que a gente entende, né, a gente fazendo uma reflexão pós, deu para atender pelo menos o possível, do que era necessário. Poderia ser melhor, concordo, poderia ser bem melhor, sim, mas eu entendo também que dentro do que estava posto foi o que foi possível fazer. Sim, teve lugares que ficaram completamente desassistidos. Foi um aprendizado, né, sobreviver aí, uma luta por resistência, Vinícius. Você tem razão quando diz isso. Aí, nesse sentido, cara, uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que falar aqui, e acho que todo mundo enfrenta dentro da agroecologia, é que tem uma questão da cultura, né, de como os agricultores já costumam fazer os seus plantios, levar a sua vida. E aí a gente vem com meio que um choque cultural, que é a proposta da agroecologia, da agrofloresta. Primeiro eu queria saber qual que é o cenário que vocês geralmente encontram os agricultores por aí, se é um tipo de agricultor que usa muito já agrotóxico, ou é um agricultor que ainda tem poucos recursos e tem baixa produtividade, e aí como que é o processo de construção de transição para a agroecologia, né? Fala pra gente aí que isso aí é um grande problema, porque nem todo mundo que é orgânico, por exemplo, é exatamente agroecológico, né? Ainda é uma agricultura muito consumista, apesar de ser melhor, é claro. Fala pra gente aí qual que é o cenário de construção com a rapaziada aí que planta. Você falou certo. Construção, desafio, luta, é isso que é pra gente a questão da agroecologia em nossa região. Dentro do que a gente vem trabalhando, Guilherme, a gente entende que já avançou bastante. Poderíamos estar um pouco mais avançado, mas ainda ressalto que dentro da cultura e da região cacaueira, ao longo de seu histórico, de sua história, o uso de pacotes tecnológicos e ainda apoiado por empresas públicas foi muito forte. A gente vem dentro de uma estratégia de assistência técnica alternativa, que é um piloto no Brasil, e que são vários desafios que nós temos. E um deles, primeiramente, é a gente conseguir trabalhar essa questão cultural e educacional com o agricultor, de mostrar para o agricultor que é muito mais importante não só pensar no volume de produto que você vai conseguir extrair da sua produção, mas também a qualidade desse produto. E muito mais importante, a gente está hoje, na verdade, passando pela terceira conferência de assistência técnica do Estado da Bahia. Mais cedo eu estava presente na conferência, e uma das falas de um deputado que a gente apoia aqui, dentro da questão agroecológica, é Marcelino Galo. Ele fez uma fala muito interessante que a gente precisa replicar, que dentro da agroecologia o produto principal não é a produção, mas sim o ambiente. E outra situação, historicamente nós estamos vivendo um processo de degradação da nossa Mata Atlântica, e uma das estratégias para a gente poder manter ainda um pouco que nós temos esses resíduos de Mata Atlântica seria trabalhar cacau cabruca, recuperar áreas de cabruca, fazer recuperação de plantios de cacau também. Esse é o tipo de cacau que vocês têm? Cacau cabruca, é esse? Cacau cabruca, né? Que é o cacau plantado debaixo da mata, né? E aí é uma das estratégias que nós temos aqui na nossa região, que é muito forte, para poder manter a qualidade de água, a água presente, né? E os rios ainda correndo água, sem dizer a questão da nossa flora, da nossa fauna também. É uma estratégia que a gente tem buscado manter, ainda mais ainda com as estruturas nossas de financiamento, que é a nossa principal fonte de apoio à produção, aqui são os bancos que financiam recursos para poder fazer plantio. Então, para a gente, hoje são várias situações. A gente tem o agricultor, que a gente tem que estar construindo essa narrativa com ele, da questão da agroecologia, que é um processo de transição, um processo de convencimento, mostrando para o agricultor o mais importante, que não é só produzir, mas ter o equilíbrio do ambiente. De outro lado, conseguir recursos que atendam a questão do retorno agroecológico, que não é só o crédito, mas o crédito entender que ele não vai dar o mesmo retorno na forma que o pessoal imagina, que é com os bioquímicos, com os agroquímicos. Então, assim, a gente está num processo de construção
que eu creio que a gente vai demorar um pouco ainda para chegar no cenário ideal. Temos algumas experiências excelentes, né? Dentro, a gente atua hoje com 2.160 agricultores. Temos um grupo que trabalha exclusivamente com orgânico, uma turma que aceita muito bem a informação da agroecologia, mas a gente não pode falar só da parte interessante, a gente tem que falar dos desafios. Dos desafios e das dificuldades. Ainda muitos usam, né, agrotóxico. Desse jeito. Ainda acabam usando o herbicida, em alguns casos o inseticida, mas a gente vem aos poucos orientando. É melhor você utilizar roçadeira, vamos aplicar uma biocauda para poder você combater os insetos. Então, assim, a gente vai num processo de construção no dia a dia, e aí o agricultor ele quer ver o resultado, né, primeiro, para depois ele se convencer que aquilo vai dar certo. Então, a gente vai devagarinho, então é um processo bem, né, bem lento, mas que eu acredito que a gente vai chegar um momento que vamos chegar no nosso objetivo, e eu sei que vai ser muito gratificante. É uma luta, igual a gente falou, a luta tem que ser lutada por alguém nesse momento. Massa demais, é o que a gente fala aqui, né? Tem que haver a nossa revolução agroecológica aí para a gente poder escapar disso que a gente está vendo, que é um tremendo do colapso, né? E nesse sentido, Vinícius, está ficando mais quente aí, mais difícil de plantar? Tá, sim, a gente tinha um volume de chuva muito maior do que temos hoje. Eu vou falar um exemplo que na cidadezinha onde eu moro, Jussari, nós tivemos na década de 10 agora, uma perda de mais ou menos, a cidade são 35 mil quilômetros. A gente perdeu mais ou menos aí em torno de 2 a 3% de uma área pura mata, onde a gente tinha boa parte das nossas aguadas. Isso de uma vez só. Um camarada chegou, comprou as propriedades aqui e foi derrubando fazer pasto. E a gente teve uma queda muito grande na questão das chuvas aqui na nossa região. A oferta de água está muito baixa. A gente vem tentando fazer conversas com os produtores locais aqui, e eu já passei também pela Secretaria de Agricultura aqui do município, tentei em alguns momentos fazer esse convencimento, não é fácil, não é simples. Não é fácil. Então, e pior você está mexendo com a questão de sobrevivência do agricultor. Eu tenho que derrubar para poder fazer meu plantio, então para poder fazer o pasto, botar meu gado. Então você tem que entrar, não, vamos para uma alternativa melhor. E aí essa é a parte que eu estou falando com vocês, a questão do convencimento, de você apresentar a proposta, montar a proposta com o agricultor e falar, aqui você ganha mais, e aí você vai ter um retorno não só financeiro, mas socioeconômico na sua propriedade, na sua família. E você acaba ganhando muito mais a longo prazo. Esse processo que a gente tem que fazer, a parte de construção dessa narrativa e convencimento com o agricultor. Bacana, Vinícius. Para a gente fechar esse raciocínio, que eu acho que tem que ver com a questão ecológica, a questão de ser uma alternativa não só de alimentação saudável, mas também de regeneração da natureza, você consegue... Porque hoje a gente tem um debate muito claro, né? Que se coloca, às vezes, até pelo presidente genocida que a gente tem, de que a preservação, inclusive a necessária regeneração da natureza, é incompatível com a distribuição de renda, geração de trabalho digno, etc. Enfim, ou tem floresta de pé, ou tem trabalho. Muitas vezes é o que se coloca. Você consegue já ver com o trabalho de vocês, ou vocês conseguem afirmar já com objetividade que é possível, com a agroecologia, por exemplo, preservar e regenerar a Mata Atlântica, gerando trabalho, renda e bem-estar para a população? Claro que sim, tem várias maneiras, várias estratégias que a gente adota, né? Várias formas de cultivo, várias formas de manejo da área para poder, principalmente, poder recuperar as riquezas que a propriedade tem, né? De recuperar riachos que já estavam secos, que a gente vai recuperando a mata ciliar e fazendo a parte de isolamento. Isso é uma questão da recuperação da água. Propriedade que tem água, propriedade que tem vida. As estratégias de produção agroecológica debaixo de mata, o cacau é uma referência dessa, né? Os policultivos são uma referência também das formas de você ter retorno. Os SAFs também, os sistemas agroflorestais, que a gente atua bastante aqui na nossa região também. A gente tem uma série de estratégias. Explica um pouquinho o SAF para a galera que não conhece. Normalmente, o que a gente faz aqui na nossa região, o SAF, ele é normalmente 3 culturas, né? Cada uma que explora uma faixa do solo, né? Aqui vamos fazer pelo mais simples que a gente adota. A gente adota aqui bananeira, cacau e seringueira, né? Primeiros anos você faz a introdução do plantio de banana, né? Por baixo você joga
as mudas de cacau e também você vai fazendo o plantio da seringueira. Primeiro, segundo e terceiro ano, você está colhendo banana, né? No terceiro ano, as plantas de cacau já estão na altura interessante, já começamos a fazer a primeira produção, enquanto a seringueira está ganhando porte, né? Para poder, com 6, 7 anos, começar a cortar e começar a produzir. Então, a cada momento e a cada instante, você vai ter retorno à propriedade no ano 1, no ano 2, no ano 3, 4, 5, 6, com cada cultura, né? Sem dizer que, no primeiro momento ainda, você pode utilizar dentro da área plantio de milho, feijão e mandioca, que são plantios de curto e médio prazo, né? Então, consorciando com essas culturas. Consorciando toda essa produção. Então, você tem estratégias positivas que conseguem atender e fazer com que o agricultor tenha renda na propriedade durante todo o ano. A estratégia é interessante, a estratégia é boa, a gente sobrevive isso dessa forma há muito tempo, né? O que a gente precisa fazer é convencimentos. Nós estamos também numa briga aqui na Bahia do marco regulatório das leis para a agroecologia, né? Principalmente na questão de como o Estado vê a agroecologia. A gente está lutando hoje dentro do Estado por uma lei própria de agroecologia para o Estado da Bahia. Piloto também, né? É uma briga e dentro da terceira conferência que a gente está passando agora, né? Acaba amanhã, a gente vai acabar a conferência fazendo a moção para poder a gente apresentar o projeto. O projeto já está feito, já era para ter sido apresentado ao governador há algum tempo, e estamos com uma dessas metas, após a nossa conferência, de apresentar essa lei para o governador. Então, repetindo, né, dentro do que foi dito, gosto nem de citar o nome do dito cujo, né, é atraso. Eu acho é atraso, destruição. A agroecologia e você trabalhar recuperando os ambientes, primeiramente, a estratégia de futuro. Segundo, tem muita condição de você sobreviver dentro de mata. A mata lhe dá uma dinâmica muito grande de produção, N variedades de produtos que você pode estar sobrevivendo. Principalmente também você conseguir ganhar por produção de água, né, por sequestro de carbono. São apoios que a gente tem buscado também aqui para nossos agricultores. Então, as estratégias estão postas, né? A gente precisa de mais apoio. O que mantém o agricultor no campo a gente precisa também do dinheiro. Não é só falar na agroecologia, no contexto de recuperação e equilíbrio do ambiente, mas tem outras questões que perpassam. A gente precisa também de fazer com que o agricultor tenha o retorno financeiro da propriedade, né? Então, nesse sentido, as estratégias precisam ser um pouco mais agudas. Eu entendo dessa forma. Fantástico o trabalho. Eu acho muito bacana a galera entender que dá para ser muito produtivo ao mesmo tempo, proteger, reflorestar e avançar na recuperação dos biomas mais fragmentados que a gente tem, que é a nossa sagrada Mata Atlântica, aí, né, que foi palco de tantas lutas e continua sendo. Uma pergunta, Vinícius. A seringueira ainda hoje, qual que é a demanda que vem para ela? Ainda é da indústria da borracha? Curiosidade mesmo. Basicamente da borracha, né? Que é o produto primo da questão da seringueira. Fora isso aí, seria quando você vai fazer a retirada já com o plantio já mais velho, né? Aí seria a venda de madeira para renovação do plantio. Certo. Isso é uma situação, mas a gente já fala em outra linguagem também. Após a seringueira, a gente entrar com um plantio de essências florestais, de árvores nativas, né, para a gente não ter que ficar, vamos supor, com renovações de área, que não é interessante para a gente também. A gente quer iniciar a área como área produtiva e a gente evoluir isso para uma mata produtiva, né? Essa é a intenção nossa. Ninguém quer tomar sol no coco, né? Não. E a gente entende que se não tiver água, a gente não tem vida, né? É necessário a gente ter essa consciência. Se não tiver a vida no solo, se não tiver a nossa fauna para poder fazer a propagação das sementes, se não tiver os besourinhos para poder fazer a polinização, a gente não tem produtividade, a gente não tem produção, a gente não tem vegetação. Então, a gente precisa que o ambiente esteja bem equilibrado. Massa, muito boa essa fala do Vinícius, assim que a gente vai fechando esse bloco para ir para o último. E lembrando, né, tem uma galera aí meio conservadora que só vê complexidade nas máquinas, no aço e no ferro, mas não há nada mais complexo do que a agroecologia, no sentido de deixar cada vez mais a complexidade da vida
é mais avançada, né? Quanto menos floresta, menos complexidade da vida. E aí a gente se dá mal, né, Vinícius? Desse jeito. É isso Desse aí. jeito. Agora, Vinícius, para a gente fechar aqui, a gente tem a última parte do nosso programa, que é o Besterol Nutritivo. É um papo mais descontraído ou não também, às vezes é meio reflexivo, para conhecer um pouco melhor os nossos convidados. E a gente sempre começa perguntando qual que é o seu rango agroecológico ou não, né? Favorito por aí pela Bahia. Rapaz, eu gosto muito. Aí eu vou muito pelo. Eu gosto muito da fatada, gosto muito do sarapatel. A fatada? Que é as vísceras do bovino, né? O sarapatel, que é a fissura do porco, o mocotó, porque isso tudo a gente já tem na propriedade, né? Certo. A gente sempre tem a questão da matança, então a gente tira esses miúdos e faz essa alegria. Então, é nesse sentido. Né? Muito bom, muito bom. Mas tu manda ver também cozinhando ou eu tento, né? Os colegas dizem que de vez em quando acerto, mas é mais uma questão de tentativa. Tentativa e erro. Acontece. Vinícius, e quem mata a Mata Atlântica? O homem na sua ganância, né? Que vou dar um exemplo aqui, o que tem ofendido muito nossa mata aqui, primeiramente, é a demanda por madeira, primeiro ponto. Segundo, o avanço da cafeicultura aqui na nossa região. Então, nossa região aqui está sendo hoje, não nada contra os colegas, os vizinhos capixabas, mas eles têm vindo, né, devastando e desrespeitando muito nossa região, jogando no chão mesmo, de você chegar numa área e o camarada passar o trator, sair derrubando tudo. Então, a gente tem tentado conversar, tem tentado trazer estratégia, e até em alguns casos, não tem jeito, vai para aquela denúnciazinha mesmo e deixar que ele se apeste com a própria corda. Aí, para quem se interessou nessa fala do Vinícius, a gente tem o nosso episódio com a Ana, do nosso café aqui, a Ana e o Silvano, sobre café agroecológico, para a gente também produzir nosso cafezinho de forma aí a ter um equilíbrio ecológico, né? Não dá para passar o trator. E, Vinícius, pagar mico ou conservar o mico leão dourado? Conservar, claro, conservar. A gente tem uma parceria com o pessoal aqui da Biobrasil, né? A gente começou um diálogo um pouco antes da pandemia, traçando estratégias aqui da região. Uma delas foi fortalecer a questão da agricultura da cabruca, né? Que é onde a gente encontra a maior densidade do mico-leão, e foi um planejamento para 10 anos. E dentro disso aí vem recursos que vão ser apoiados, então uma série de ações serão aplicadas. Tem um técnico que a gente trabalha junto, que é Walter Lima Cavalcante, que ele ele tem uma agenda própria junto com a Biobrasil, nessa relação de parceria que a gente tem, e a gente tem buscado, né? Que a Biobrasil era formada por 102, até a última vez que tinha contado, 102 zoológicos espalhados pelo planeta, né? E que atua em algumas frentes para poder trabalhar com essa questão de preservação de espécies que estão em processo de extinção. Então, aqui a gente também tem se preocupado muito com isso, né? A questão da ecologia tem esse negócio do equilíbrio e da proteção da vida na mata, na cidade, enfim, no geral todo. Né? A agroecologia não é só plantio, é um estilo de vida. É maneiro demais, porque a galera só quer falar em PIB, crescimento econômico, mas você já falou, por exemplo, sequestrar carbono, e agora a gente está falando em taxa de biodiversidade também, cara. Isso não entra na conta dos economistas aí também, né? Não entra. Certo! Agora, jogo rápido. Vamos falar uma palavra e você diz o que vem na cabeça. Floresta. Vida. Água. Vida de novo. Floresta é vida, vida é floresta, e vai seguindo. Cacau. Mas cacau, desenvolvimento, sustentabilidade, futuro. Futuro, gostei dessa. E para terminar, no Bavi, de que lado que tu fica? Bahia ou Vitória? Agora aqui se brincou, porque no caso eu tenho amigos que são jogadores do Vitória, eu tenho amigos que são torcedores do Bahia, mas eu fico pelo Bahia.
Bora Bahia, muito bom. Bahia tá bem demais. Vinícius, beleza, cara? Muito bacana ter você aqui. A gente agradece muito sua participação. Queria aí deixar sua última fala para uma consideração final aí, falar dos desafios e mandar uma mensagem para os nossos ouvintes. Foi muito legal te ter aqui hoje. Pronto, eu vou aproveitar para falar de alguns parceiros que são necessários citar dentro de um momento desse, né? Nós estamos num processo de construção com a Unisol Brasil, Unisol Bahia, e para poder a gente montar a Unisol Território Litoral Sul, animado pela Cooperarte, juntamente envolvendo 84 comunidades que a gente já atua, né? É mais um desafio dentro do nosso trabalho. São parceiros que têm sido muito importantes nesse processo de articulação, de defesa, de construção política na questão da sustentabilidade. Agradecer os apoios políticos que a gente tem. Pode citar o nome dos companheiros? Claro, está liberado. Pronto. Nós temos aí o companheiro Rosenberg, que é um deputado que é muito engajado no processo. Ele é vou dizer assim, sem remorso, é um camarada que tem cuidado muito da nossa região, tem cuidado muito nessas ações que a gente vem prestando. É bom citar. Temos o companheiro Josias, que é hoje secretário do Estado, parceiro também importante. Temos muitos outros parceiros, tem o Lenz Almeida, que hoje ocupa uma cadeira muito importante dentro do Estado, que é um dos apoiadores muito importantes para a gente também, né? E as outras lideranças aqui, vou citar um companheiro que é da questão que defende a agroecologia, defende os povos da mata, que é Joelso, ele é um entusiasta muito importante do processo. Agradecer a Marcelo, que é o companheiro da Cooperarte também, a toda a equipe da Cooperarte, a vocês, né, por ter dado esse espaço para poder falar um pouquinho da cooperativa, falar um pouquinho das experiências nossas, e que a gente possa ter outros momentos, que vocês possam vir aqui também com a gente, conhecer nosso espaço, conhecer um pouco a nossa realidade. Pode vir que a gente está com portas abertas, braços abertos, esperando vocês. Para beber um suco de cacau, para poder andar na roça de cacau, enfim. É isso que eu ia falar, quero experimentar esse cacau aí. As coisas têm chegado para esse lado ou ainda não tá vindo para cá, produção, Vinícius? Estamos aqui em Santos, Baixada Santista, São Paulo. Olhe bem, você fala na questão da nossa produção ir até... É isso, o nosso cacau normalmente ele é consumido na região. E outra parte é exportada, né? O cacau nosso. A gente tem estratégias também aqui na nossa região, que são unidades, igual eu falei para a Vitória. Nós temos investimentos dentro de comunidades nossas, que é para a produção de nibs, né? E um outro investimento que é para poder trabalhar com comercialização de amêndoas, né? Como a gente está num processo ainda muito embrionário ainda, a gente está atendendo local, né? Temos outros parceiros que estão no nível um pouco mais interessante que nós, Fesba, Cacau Bahia, que já estão com chocolate, já estão vendendo tanto na região e fora da região, fora do país também. Assentamento Terra Vista tem um chocolate excelente, que vende fora do Brasil, vende em em alguns dos estados do Brasil também. Tem várias situações, né? Vamos chegar lá, então. Vamos chegar lá. Mas se os parceiros estão alcançando, a gente fica feliz também. A gente quer apoiá-los para que eles possam chegar o quanto mais possível, né? Essa é a ideia. Mesmo que a gente não seja o nosso viés é muito mais serviço, né? Que eles consigam parte da produção e a gente apoia. Maravilha, Vinícius. Vamos esperar, avisa nós quando os parceiros estiverem chegando aqui por São Paulo e região, né? A gente faz a nossa parte aqui, o consumo consciente, o consumo cooperado. Então foi assim, né, que a gente terminou mais um Vozes Livres com essa excelente e inspiradora experiência da Cooperarte. E vamos ficando por aqui. Não esqueçam, toda sexta aí nesse nosso bate-canal, mais um episódio do Vozes Livres, aí semeando agroecologia, economia solidária para todo lado. Curtam, compartilhem esse episódio, joguem no Stories, enfim, divulguem. E ficamos por aqui. Um abraço solidário a todos e a todas e até a próxima. Este programa é uma realização da Rede Livres em parceria com a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, produzido de forma cooperativa pela equipe. Produção executiva, Arlen Medeiros. Edição, Gaspar Lourenço. Técnico de videoconferência, Guilherme Bonfim. Apresentação e pesquisa, Guilherme Prado. Produção e roteiro, Vitória Felipe. Comunicação em redes,
Daniel Kepper, Juliana Bortolai e Vinícius Eckler.